bem-vindo a mais um Culto Jovem. Vamos cantar o hino Sempre Confiante. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Olá pessoal, vou estar passando a dinâmica e antes eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Josué 1:9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Muitas vezes nós estamos vivendo sozinhos e a gente faz planos, sonhos que às vezes não dão certo. Mas quando Jesus ele se entregou naquela cruz, aquilo não foi o fim. Depois de alguns dias, houve a ressurreição. E a ressurreição de Jesus foi para mostrar para mim e para você, para hoje nós termos vida. E por mais que nós estamos sentindo sozinhos, estamos com problemas e muitas vezes nossos planos não dão certo, nós temos que lembrar que Jesus, ele venceu a cruz. E ele sentiu todo o peso do pecado, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E para a dinâmica de hoje eu trouxe um palito. E esse palito vai representar Jesus. E quando Jesus ele vai para aquela cruz, algumas pessoas estavam tentando tirar a vida de Jesus. E eles conseguiram momentaneamente. E por um certo momento, Jesus ele morre. E mais alguns dias depois, Jesus ele vem com a vida. Jesus ele ressuscitou, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Jesus ele não está morto. Jesus ele está vivo. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê a paz.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e te conceda sua graça e te dê a paz. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, e é contigo e é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu riso, o teu choro, e é contigo e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo e é por ti. Amém. Olá pessoal, agora vamos para o momento da mensagem. O tema de hoje é realizando o impossível. Você já enfrentou algum problema que parecia impossível? Ou alguma coisa muito difícil em sua vida? Ou você esteve em frente a algum obstáculo que viu que não seria fácil, que seria impossível realmente de enfrentar ou de passar? Ou você já entrou em algum pânico por algum fracasso que você já cometeu? Se você esteja passando tudo isso hoje, eu tenho uma boa notícia para te dar. Mas antes de dizer qual que será essa notícia, você precisa saber que o desespero de hoje pode ser a vitória de amanhã. Ou que às vezes julgamos ser o pior que estamos passando, mas nada é do que uma preparação para o melhor. Ou quando pensamos que não há mais para onde ir, Deus ele está prestes a fazer um milagre. Vamos agora então para a grande notícia. Ela se encontra em Êxodo 14, do versos 8 a 12. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá?
para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então aqui o povo de Israel, eles estavam em pânico. Eles fugiram então do Egito, do faraó, das mãos dos egípcios, para que então eles tivessem a libertação, não fossem mais escravos deles, mas viveriam juntos de Cristo. E ao fugirem, eles iriam caminhar perante o exército, então eles se encontraram num momento em que não tinha mais saída. Então eles entraram em pânico. E apressadamente, quando eles saíram do Egito, o faraó expulsou, e eles fugiram correndo e chegaram então a um beco sem saída. Eles caíram numa armadilha, mas é extraordinário nessa história que o próprio Deus, ele fez essa armadilha. Então Deus colocou os israelitas nessa situação. O desespero era total. Os israelitas estavam literalmente perdidos. Eles estavam cercados por montanhas de um lado e de outro. E na frente havia muita água e muita água. E nessa altura dos acontecimentos, eles entraram em pânico. E para completar o seu desespero, o que haviam vindo atrás? Uma nuvem de pó, que eram os carros de guerra de Faraó. Então, nessa desesperadora história, encontramos 5 coisas extraordinárias. Descobrimos 5 pontos básicos sobre o que fazer diante do impossível, que está no verso 13 até o 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos trará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então aqui a gente encontra as 5 ordens. A primeira ordem é: não temas. A única maneira de nos livrarmos do medo é sentir a presença de Deus. A sua presença, ela tira o medo, o desespero e a angústia. Em Salmos 23, 4 nos diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Só podemos expulsar o medo quando apresentamos fé em Deus. E a fé, ela é um dom, e somente Deus pode nos conceder. Quem confia em Deus não tem medo. E quando abandonamos o medo, podemos declarar como o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Então, a segunda ordem é: aquietai-vos. O medo, ele nos deixa agitado, às vezes sem saber o que fazer, e a nossa tendência ela é correr em várias direções para escapar do perigo. E em vez disso, a ordem é: aquietai-vos. Em momentos de medo, não tomamos decisões corretas. E por isso, nessas situações, devemos então nos aquietar, parar, calar, nada de gritos ou correria, ou entrar em situação de perigo. Devemos permitir então que Deus, ele nos aquiete até o ponto de estarmos certos da sua presença. Podemos então ter a certeza, porque ele prometeu estar sempre conosco. Jeremias, ele foi um homem perseguido, incompreendido, até procuraram para matá-lo. No entanto, ele pôde dizer com confiança: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Jeremias 20:11. Terceira ordem: vede. Moisés então deu a seguinte instrução: vede o livramento do Senhor. A ordem é: vede. O que os israelitas viram? Eles viram problemas. Avistaram o mar, avistaram o exército, avistaram as montanhas ao seu redor, mas o que faltou? Eles olharem para cima. Eles não olharam para Deus. Devemos olhar então para o Calvário,
para o túmulo vazio, para o Cristo vivo, para suas promessas, para a nova terra. Devemos então olhar para aquele que é a solução e não para os nossos problemas. Quarta ordem: calai-vos. Essa quarta ordem indica que Deus vai lutar por nós. E se a luta por nós, sem dúvida, devemos nos calar. Não devemos interferir na guerra de Deus, fazendo planos ou então elaborando estratégias. Devemos estar atentos às ordens de Deus. Devemos deixar Deus agir, falar e comandar a guerra. Devemos deixar os problemas nas mãos de Deus. Há um tempo, então, para ficar quietos, atentos e observarmos Deus batalhando por nós. Algumas de nossas batalhas estão perdidas ou foram perdidas, e muitos de nossos fracassos, porque falamos demais e não deixamos Deus falar e agir. Só em silêncio somos capazes de vencer. A razão de experimentarmos, então, tantas quedas, tantas derrotas, é porque muitas vezes insistirmos em dar a última palavra. A quinta ordem: marchar. A quinta ordem é: sigam em frente. Mas como seguir em frente se então estamos bloqueados? Você pode estar então perguntando a Deus nesse momento: Senhor, como andar no teu caminho se eu não consigo ver este caminho? Ô Senhor, está escuro demais, eu não consigo solução para os meus problemas. Não consigo ver mais à minha frente. Como que eu faço? Senhor, como ir à frente se o meu caminho está bloqueado e se não há nenhum futuro para mim? Se colocarmos os pés então nas águas, elas se abrirão. Se avançarmos com fé, olhando para o Deus do impossível, as águas secarão diante de nós. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Precisamos ser semelhantes a Davi Livingstone, o grande missionário que desbravou a África para Cristo. Quando ele foi então persuadido pela rainha da Inglaterra para que ele voltasse para o seu país de origem, depois de 36 anos passados no continente africano, Livingstone declarou com ousadia: eu irei a qualquer lugar, desde que seja para a frente. Então, o final dessa história você já conhece. Deus ele fez um milagre de dividir o mar e os filhos de Israel então passaram pelo meio e todos os egípcios foram mortos. Então, o mesmo Deus que realizou o impossível ao abrir o mar é o Senhor que veio e viveu entre nós. Ele foi num lugar chamado Calvário que ele partiu as águas da morte, de modo que pudéssemos atravessar para ter a vida eterna. Todo o poder que pertence a Jesus pertence a nós também. Esse mesmo poder está à nossa disposição através da sua presença em nossa vida. O mesmo Deus que manifestou o seu poder libertando Israel da escravidão, nos livrará da escravidão do pecado, da culpa, da dúvida e da condenação. Com Deus, nada é impossível. Repita comigo: com Deus, nada é impossível. Vamos fazer então agora uma oração para terminar? Senhor, queremos agradecer pela mensagem. Queremos agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde. Agradecemos também, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Agradecemos, Senhor, por o Senhor ser um Deus de milagres. Que nós possamos abrir nossos olhos e poder ver isso, Senhor. Que o Senhor possa fazer milagre na vida de cada um. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que esteja também com as pessoas que estão doentes, precisando de um milagre. Faça um milagre na vida de cada uma pessoa, Pai, cada ouvinte. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.